Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1. Como nós temos anunciado, nós vamos começar a estudar o Evangelho de João e compreender mais a respeito do Senhor nosso Deus, do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E quem sabe assim nós vamos amar mais o Senhor e glorificar o quanto Ele é digno de ser glorificado, de ser adorado. Acharam aí, Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler até o verso 18, embora nós não vamos estudar até o verso 18, mas eu quero ler até o verso 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Amém. Vamos orar. Senhor, nós temos lido a Tua Santa Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos dar entendimento. Venha, Senhor, para revelar a Tua Palavra. Deixe-nos Te conhecer melhor. Revela-te a nós, Senhor. E a Tua revelação será vida no nosso coração. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que fales conosco. Pois a Tua própria palavra diz que o Senhor envia a palavra e concede vida. E é isto que nós queremos. A revelação da Tua palavra para que tenhamos a verdadeira vida em Cristo Jesus. Em nome de quem oramos e Te damos graças. Amém. Amém, queridos. Eu quero iniciar essa mensagem com uma citação de William Hendrickson. Ele diz assim: o Evangelho de João inicia de modo magnífico. Começa retratando a vida de Cristo na eternidade, antes que o mundo existisse. Essa vida era rica e gloriosa, cheia de deleite infinito e bem-aventurança serena na presença do Pai. Ao compreender essa verdade, apreciamos de modo mais completo o amor concedente de Cristo ao se encarnar.
Então, ele diz aqui que se nós realmente entendermos o amor de Deus, do Pai, na encarnação de Cristo, nós vamos compreender este amor, vamos apreciar muito mais a Jesus do que o temos feito. A gente vive uma época em que as pessoas têm apreciado as bênçãos de Deus, mas não têm aprendido a apreciar a Deus. E a Bíblia diz que tudo que existe nesta vida vai passar. Tudo que nós podemos ganhar nesta vida vai passar. Mas se nós entendermos Deus, entendermos a vontade de Deus, então verdadeiramente teremos a vida eterna e permaneceremos para todo sempre. Então é fundamental a gente entender o nosso Deus, para entendermos o plano dele para as nossas vidas, e então nos encaixarmos na vontade perfeita de Deus e termos uma vida plena nesta terra, e então a vida eterna com ele para todo sempre. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos começar aqui. No princípio, o que vem a ser este no princípio? No grego a palavra arché, que transmite o significado de origem. E a gente vai entender aqui que não está falando a respeito do princípio de Jesus, mas está falando o princípio da ação de Deus na criação de todas as coisas que existem. Porque Jesus não tem um princípio, porque Jesus é o eterno Deus. Para a gente entender melhor, nós vamos fazer uma viagem até Gênesis, mas antes disso eu quero esclarecer que a palavra Deus em Gênesis não se refere ao Pai. A palavra Deus em Gênesis se refere à Santíssima Trindade. A palavra usada ali na verdade, a tradução seria deuses, porque significa a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porém, não três deuses, um único Deus, manifesto no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não existem três deuses, existe um único Deus. E Deus Pai não é maior do que Deus Filho, e Deus Filho não é maior que o Espírito Santo. Como o Espírito Santo não é maior, e o Filho não é maior, porque eles são uma única pessoa. Então não tem como um ser maior do que o outro, porque é um único Deus, que se manifesta de forma diferente. E a gente vai procurar entender isso aqui no decorrer do nosso estudo. Então a Bíblia diz que no princípio era o Verbo. A palavra já estava no princípio, e a palavra é o agente de Deus na criação, o que nós podemos chamar de aquele que originou todas as coisas. Quando os céus foram criados, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, os céus e a terra foram criados, o Verbo já existia. E isso é um outro modo de dizer que ele existia já por toda a eternidade. Antes de todas as coisas, ele já existia. E Jesus não é um ser criado. Amém, queridos? Ele é o eterno. Ele não teve princípio e nunca terá um fim. Jesus, retratado lá em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, ele sempre existiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiu. Jesus não é um ser criado. Jesus não apareceu na história lá no princípio da era cristã. Ele sempre existiu. Como Deus surgiu? Deus não surgiu. Por isso ele é Deus. Ele não surgiu um dia. Ele sempre existiu.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiu. Um único Deus, manifesto em 3 pessoas. Amém, queridos? Então, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio, inicia a história da primeira criação. E aqui em João capítulo 1, no princípio, fala a respeito da segunda criação, de uma outra obra de Deus. E o agente criador de tudo isto, tanto em Gênesis capítulo 1 como em João capítulo 1, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. No princípio, vamos pensar aqui, essa palavra, princípio, é uma palavra sem limite de tempo, incompreensível e inexprimível. E assim o verbo já existia nesse tempo, nesse princípio no qual Deus disse: haja luz. Entretanto, nunca houve um tempo em que ele não existisse. Em tempo algum, o verbo esteve ausente do Pai. Em tempo algum, ele esteve ausente da vista do Pai, da presença do Pai, na comunhão com o Pai. Então, esse no princípio não quer dizer que houve um princípio para Jesus. Houve um princípio para a criação. Houve um princípio para que o Verbo se tornasse carne e viesse habitar entre nós. Mas nunca houve um princípio para Deus, nunca houve um princípio para Jesus, nunca houve um princípio para o Espírito Santo. Então, quando a gente pensa em princípio, a gente sempre pensa no início de alguma coisa. Mas então vamos sempre ter isso em mente, que este princípio não se refere a Jesus. Esse princípio se refere à obra, tanto da criação como da redenção. Amém, queridos? Então, na eternidade passada, antes do princípio de todas as coisas, e o princípio de todas as coisas está se referindo a espaço, tempo e matéria. Amém? Então, antes do princípio de todas as coisas, na extensão indefinida de uma existência atemporal, que não está dentro de tempo nenhum. Ok? A palavra temporal significa que não está em tempo nenhum. Porque para nós, às vezes, é difícil entender essa questão da existência. Porque todos nós sabemos que nós nascemos um dia neste mundo, vivemos por um tempo. Então, a nossa existência está dentro de um tempo. A existência de Deus está fora do tempo. Amém, queridos? Porque não existe tempo para Deus. Para Deus existe uma eternidade. Deus vê todas as coisas. Antes que tudo existisse, Deus já havia. E quando tudo terminar, Deus vai continuar vendo. Porque para Deus não existe um tempo. O tempo existe para nós. Amém, querido? Então, nesse princípio que não teve princípio, o Verbo já existia. Num presente eterno e infinito. Amém, querido? É estranho isso? E, na verdade, a palavra, o verbo usado aqui está no gerúndio, que significa que a palavra estava existindo, porque ela sempre existiu. Amém, queridos? Depois a gente vai bater mais nessas coisas, mas vamos tentar avançar um pouquinho aqui. A segunda frase aí era o verbo. No princípio, era o verbo. A palavra usada aqui é o verbo logos, que as pessoas, os teólogos estão tentando traduzir e entender qual é o melhor significado, se é verbo ou se é palavra. Ainda não se chegou a uma conclusão sobre a tradução exata, mas todos concordam que verbo é a melhor tradução. E a gente vai tentar entender isso por quê. Porque verbo é um meio de comunicação, a expressão do que está na mente de alguém.
Então, quando você tem uma ideia, um pensamento, e você quer que as pessoas saibam que você está pensando, você verbaliza o seu pensamento, ok? Não é isso? Então, no passado, alguém chamado J.B. Phillips traduziu esse verso primeiro da seguinte maneira: no princípio, Deus se expressou. J.W. von Gue, ele traduz assim: no princípio era a ação. Então nós podemos entender logos aqui como palavra em ação. Amém? É Deus se expressando. E palavra, então, palavra, ela tem dois propósitos distintos. A primeira é dar expressão ao sentimento interior, à alma do homem, fazendo isso, mesmo que ninguém esteja presente para ouvir o que é dito ou para ler o que é escrito. Então, a palavra, ela dá esse sentimento. Você, ao falar, você expressa algo. Independente se tem alguém ali para te ouvir, você expressa e escreve independente de alguém ali para ler. Então, esse é um propósito da palavra, é dar expressão a um sentimento interior, um sentimento da alma do homem. E, em segundo lugar, a palavra revela este pensamento. Portanto, a palavra revela a alma daquele que está falando para outras pessoas. Tá? Então, aquilo que você fala é a revelação daquilo que está dentro de você. Jesus mesmo certa vez disse isso, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, ao falar, você expressa a sua alma. Então, em Jesus, o Verbo de Deus, nós vamos encontrar esses dois aspectos, porque ele expressa ou reflete a mente de Deus, mas ele também revela o próprio Deus para a humanidade. Dá para entender isso, gente? Ele revela a mente de Deus, mas ele também revela o próprio Deus. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, vamos ler este verso. Hebreus capítulo 1, verso 3, falando a respeito de Jesus, diz assim: ele é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o que o escritor aos Hebreus diz aqui a respeito de Jesus? Que ele é o resplendor da glória de Deus, a representação exata de Deus, porque ele é o próprio Deus. Amém, queridos? E ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E fala então a respeito da obra de Jesus lá na cruz, onde ele fez a purificação dos nossos pecados e voltou aos céus para se assentar à direita do Pai. Amém, queridos? Então veja só, houve um tempo em que Deus veio como Deus Filho. A Santíssima Trindade estava ali representada na pessoa do Filho, neste mundo, que se tornou carne. A gente depois vai estudar sobre a encarnação do Verbo. Só para a gente ir se posicionando aqui, ok? Então Jesus, ele veio com essa finalidade: expressar Deus, revelar Deus e fazer a purificação dos nossos pecados, trazer salvação a todo aquele que nele crê. Amém, queridos? Então, no princípio era o Verbo, esse Verbo que já é o próprio Deus. Amém? Vamos continuar aqui. O Verbo estava com Deus. Vamos sempre lembrar que quando a gente falar Deus aqui, a gente não está falando
se referindo somente ao Pai, a gente está se referindo à Santíssima Trindade. Ok? Então, o Verbo estava com Deus. Isto é, ele estava face a face com o Pai e com o Espírito. O sentido é que o Verbo existia na comunhão mais íntima possível com o Pai. E tinha um deleite supremo nesta comunhão, uma comunhão perfeita. O Samuel já usou uma expressão aqui que a Santíssima Trindade dançava, né? Porque um ia se completando com o outro. E, na verdade, formando um único Deus. Amém, queridos? Então, essa unidade está se referindo à essência da Santíssima Trindade. Tudo que é verdade sobre Deus, Pai, é verdade sobre Jesus Cristo, o Filho. Ok? Então, tudo que o Pai é, o Filho é. Por isso, Jesus certa vez disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ele não disse: quem vê a mim, vê uma parte do Pai. Ok? Então, Jesus não foi criado por Deus Pai. Jesus é uma unidade com Deus Pai. Ok? Então, tudo que Deus é, está na pessoa de Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são totalmente iguais em essência. Amém, queridos? Então, o Verbo e Deus Pai existiam intimamente juntos, compartilhando lugar, intimidade e propósito. Okay? Então, não é que o Pai estava num lugar, o Filho no outro lugar, o Espírito Santo no outro lugar. Eles ocupam o mesmo lugar, porque eles têm a mesma natureza. Então, há uma total e perfeita unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, queridos? Então, o Verbo, ele é distinto de Deus Pai em si, mas tem uma relação pessoal íntima com Ele. Ok? E Ele participa da própria natureza de Deus, porque o Verbo é o próprio Deus. Como João diz aqui, o Verbo era Deus. Ok? Quando ele fala que o Verbo era Deus, não está se referindo que em um tempo ele foi o Verbo e depois deixou de ser Verbo. É que a ênfase que João quer dar é que Jesus sempre foi. Porque se ele falasse ele é, então ele passou a ser hoje. Então João diz ele era, o Verbo era, porque ele sempre foi e ele sempre continuará sendo. Amém, queridos? Em João capítulo 14, verso 10, quando Filipe chega para Jesus e diz para que Jesus mostrasse o Pai, Jesus responde: tu não crês que eu estou no Pai e que Ele está em mim? Acharam aí? João 14, 10. Tu não crês que eu estou no Pai e que Ele está em mim? E é por isso que João usa essa expressão: o Verbo estava com Deus. Mas não é que Ele estava ao lado de Deus. Jesus estava em Deus, na Santíssima Trindade. E o Pai e o Filho e o Espírito Santo, então, um estão no outro. Porque eles são uma única pessoa. Amém, queridos? Por exemplo, é um exemplo assim muito fraco, mas só para você entender, ou para a gente entender, né? A sua alma não está fora de você. O seu espírito não está fora de você. Mas o seu corpo não é você. Porque um dia o seu corpo vai se desfazer e você não. Dá para entender isso? Como eu disse, é muito fraco em relação a Deus, porque Deus é muito mais do que a gente. Mas para a gente entender que um estava no outro. Por isso ele diz: o Verbo estava com Deus,
mas ele era o próprio Deus. Amém, queridos? Então, quando a gente começa a pensar desta forma a respeito de Jesus, a encarnação dele vai se destacando, cada vez mais definido para nós como um ato de um amor incompreensível. Porque é como se Deus se dividisse. Como Deus se dividisse, não é que Deus se dividiu. Ok? Para vir a este mundo, se tornar um homem, e como homem, conforme Paulo fala lá em Filipenses, ele se esvaziou daquilo que ele era. É como se ele deixasse de ser Deus, assumindo a forma de homem. E como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que então Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Então, quando Jesus veio a este mundo, o Verbo se tornou carne. É como se Ele tivesse deixado de ser Deus e passou a viver como um homem, e viveu completamente como homem, e como homem ele morreu na cruz, porque ele se esvaziou da sua condição de Deus, mas ele não deixou de ser Deus. É impossível que Deus deixe de ser Deus. Então era impossível que Jesus deixasse de ser Deus. Mas ele se esvaziou da sua condição de Deus para pagar o preço dos nossos pecados como homem, e como homem morrer lá na cruz do Calvário. Amém, queridos? Então, continuando aí, João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo compartilha da natureza e do ser de Deus. Seria como uma extensão da personalidade de Deus. E tudo que Deus era, o Verbo era. Amém, queridos? Então, é como se fosse uma extensão da Trindade aqui na terra. Ok? Porque a Trindade não deixou os céus. Mas Jesus veio e se tornou homem nessa terra, como uma extensão da Trindade aqui na terra, visível aos homens. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que ele é a imagem do Deus invisível. Porque Deus não pode ser visto. Jesus disse lá em João capítulo 4 que Deus é Espírito. Ele não pode ser visto. Quando ele falou com Moisés, e Moisés queria vê-lo, então Deus se expressou ali através daquela chama na sarça. Porque Deus não é aquele fogo que Moisés viu, mas ali Deus resolveu se expressar através daquela chama. Mas os homens não podiam compreender Deus através de uma chama. Então, quando Deus quis se revelar a toda a humanidade, não só a Moisés como naquela ocasião, mas quando ele quis se revelar a toda a humanidade, a única forma da humanidade ver Deus era tomando uma matéria sobre si. E então o Verbo se tornou carne. Tá? Depois, quando a gente estudar a encarnação, a gente vai falar mais sobre isto. Mas então é a Trindade sendo visível aqui na terra através do Filho. E então todas as ações e palavras de Jesus eram as ações e as palavras do Pai. Ok? Por isso que Jesus fala: o Filho nada faz por si mesmo, mas tudo aquilo que ele vê o Pai fazendo, semelhantemente ele o faz. E tudo aquilo que o Filho fala é porque ele ouve do Pai. Então veja, Jesus estava aqui somente expressando Deus, embora ele fosse o próprio Deus.
Mas não a Santíssima Trindade aqui na terra, mas uma expressão da Santíssima Trindade aqui na terra, que se fez homem, e a gente vai bater bastante nessa tecla, que se fez homem para poder nos salvar. Amém, queridos? Então, quando o céu e a terra foram criados, o Verbo de Deus estava lá, já existia numa relação íntima com o Pai e o Espírito Santo, e fazia parte dessa essência do Trino Deus. Então, nunca houve um dia em que ele não era, ele sempre foi. Quando questionaram Jesus a respeito dele ser maior que Abraão, ele disse: antes de Abraão, eu sou. Ele não disse eu era, ele disse eu sou, porque ele sempre existiu. Amém, queridos? Vamos tentar avançar um pouco mais aqui. Na sequência diz: ele estava no princípio com Deus. É interessante, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E agora ele torna a repetir: ele estava no princípio com Deus. Parece que esse versículo é uma repetição, né, do que ele tinha dito já no primeiro versículo, que o Verbo estava com Deus. Mas João quer trazer de uma forma mais forte e assegurar de que nós podíamos realmente entender o que ele estava dizendo aqui. Uma vez que ele condensa tudo no primeiro versículo, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele fala assim de uma forma condensada, e agora ele vai começar a abrir mais, para que a gente tenha um entendimento maior a respeito de Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui, que este Verbo divino é o mesmo que estava se manifestando no princípio de todas as coisas. Então João, ele vai trabalhar numa retrospectiva, dizendo, na verdade, isto: esta palavra, este Verbo que é Deus, é exatamente aquele de quem eu disse que também estava no princípio, e que ele já estava lá, antes de todas as coisas, ele já estava com Deus. Então João quer que a gente tenha um entendimento muito claro disto, que Jesus sempre foi, que ele sempre fez parte da Santíssima Trindade, e agora ele está vindo aqui para se revelar neste mundo. Então, tanto o Verbo quanto o Pai já existiam no princípio, e essa existência não foi produzida como uma causa inicial de todas as coisas. Então, em todo o decorrer do Novo Testamento, tanto os 4 evangelhos como as cartas de Paulo, Pedro e o escritor aos Hebreus e o próprio João nas suas cartas, eles sempre vão procurar mostrar e deixar isso muito claro a respeito da Santíssima Trindade. Lá em Hebreus capítulo 7, no verso 3, o escritor aos Hebreus, ele está mostrando a superioridade de Jesus sobre todas as coisas, a primazia de Jesus sobre todas as coisas. Ele vai procurar mostrar que Jesus é superior aos anjos, que Jesus, o sacrifício de Jesus é superior a todos os sacrifícios que eram feitos lá pelo povo de Israel através do sumo sacerdote. Então ele está procurando mostrar a superioridade de Jesus, e aqui ele fala: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. E aí o escritor aos Hebreus então faz uma alusão a... fugiu. Melquisedeque, que também surgiu do nada. E ele fala aqui, então, ele traz isto como um exemplo de como Jesus ia surgir neste mundo. Sem pai, sem mãe. Aí vocês vão dizer: não, mas
Jesus tinha um pai e tinha uma mãe, José e Maria. Mas eles eram pais daquela criança no qual o Verbo se encarnou. Maria não é a mãe de Jesus. Maria é a mãe daquele menino que nasceu. Então, quando se fala Santa Maria, a mãe de Deus, a Bíblia é clara. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Amém, queridos? Por isso, quando Isaías profetiza a respeito de Jesus, ele fala que um menino nasceu e o Filho se nos deu. Um menino nasceu, para que o Verbo de Deus pudesse manifestar a glória de Deus nesta terra, tornar visível o Deus invisível. Ok? Então veja que toda a Bíblia vai trabalhar em cima disto, que Jesus sempre existiu. Jesus não nasceu um dia, Jesus não foi criado, Jesus é o eterno Deus. Uma das pessoas da Santíssima Trindade. Amém, queridos? Então, esse verso 2 aqui, ele estava no princípio de Deus, com Deus. Na verdade, ele é o caminho para o que João quer dizer a partir do verso 4. No verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. É por isso que João vai repetir, ele estava no princípio com Deus, porque ele vai tratar agora da criação. Então, após declarar que Jesus é Deus, ele mostra através da criação a realidade que Jesus é Deus. Todas as coisas, aqui é uma forma, uma, foram feitas por meio do Verbo divino. Assim, a grande verdade é que Cristo criou todas as coisas. É primeiramente uma declaração positiva, isto é, do ponto de vista do passado, quando ele fala aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, olhando para o passado, João declara que Jesus, o Verbo de Deus, fez uma a uma cada coisa que existe neste mundo. Amém, queridos? E depois João declara de uma forma negativa, e agora do ponto de vista presente, sem ele, nenhuma coisa do que foi feita existiria. Então veja só, primeiro João fala positivamente, todas as coisas foram feitas por ele. Agora ele fala, espera um pouquinho, sem ele, nada existiria. Então, mostra claramente aqui, no passado, quando Jesus estava com Deus, ele criou todas as coisas. E se não fosse por ele, nada existiria. Então veja, nada do que foi criado foi feito sem ele. Isso deixa muito claro que Jesus não foi criado. Porque todas as coisas foram feitas por ele. Então, ele nunca foi criado, porque sem ele, nada existiria. Amém, querido? Então, se não fosse Jesus, não existiria nem ele mesmo. Sem ele, nada existiria. Amém, queridos? Está ficando claro isso, gente? Ou eu estou confundindo muito aqui vocês? Então, Jesus é o agente criador. Quando o Deus Trino é o criador de todas as coisas, Jesus é o agente criador. Amém? Então, isto resume Gênesis capítulo 1, onde o relato de cada dia da criação inicia-se com a frase, e disse Deus. Então, a Santíssima Trindade se expressou para que começasse a criação de todas as coisas.
Amém? Veja só, no Salmo 33, Salmo 33, no verso 6. Diz assim: os céus foram feitas pela palavra do Senhor, e todo o exército dele pelo sopro da sua boca. Então, Deus, a Santíssima Trindade, se expressou, isso é, verbalizou. E então o Verbo criou todas as coisas. Amém, queridos? No verso 9, no Salmo 33, diz assim: pois ele falou, e tudo se fez, ele mandou, e logo tudo apareceu. Amém? Em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, os versos 15 ao 17, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, quando está dizendo aqui que ele criou todas as coisas nos céus e na terra, então está dizendo que Jesus é quem criou os anjos. Amém, queridos? Jesus criou todas as coisas, porque antes de tudo, ele já estava com Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém? Então, sempre pensando nisso, Deus expressa a Santíssima Trindade. Quando você lê as Escrituras, o Novo Testamento, porque isso não era tão claro no Velho Testamento, mas quando você estuda o Novo Testamento, e você, principalmente as cartas de Paulo, você sempre vai ver que Paulo faz essa divisão. Paulo fala de Deus de uma forma geral, mas muitas vezes ele vai falar sobre o Pai. E então, quando ele está falando sobre a pessoa do Pai, ele usa o termo Pai. E quando ele quer falar sobre o Espírito Santo, ele usa o termo Espírito Santo. E quando ele quer falar sobre Jesus, ele fala sobre o Filho. Então você sempre vai ver Paulo trabalhando desta forma, se referindo à Santíssima Trindade como Deus, se referindo às vezes ao Pai, se referindo às vezes ao Filho e se referindo às vezes ao Espírito Santo. Então Paulo vai deixando muito clara a expressão da Santíssima Trindade. Amém, queridos? Então, nesse verso aqui de Colossenses, ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, isso é, da Santíssima Trindade que é invisível. Em Hebreus capítulo 1, os versos 1 ao 3, diz assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória, é a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então o que o escritor aos Hebreus está falando aqui? Que no Velho Testamento, Deus, a Santíssima Trindade,
se expressava para as pessoas através dos profetas. Então, ele falava muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas. Às vezes Deus falava verbalmente com eles. Às vezes o Senhor dava sonhos. Às vezes o Senhor dava visões. E por isso o escritor aos Hebreus está dizendo aqui que Deus falava muitas vezes de muitas maneiras. Mas houve o tempo que Paulo chama de a plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu Filho através de Maria. E hoje Deus nos fala através do Filho. Então Deus não vai usar mais nada para se revelar a não ser Jesus. Deus se expressou de uma maneira aberta neste mundo através do Filho. Ok? Então antes Deus falava de muitas maneiras, hoje Ele fala através do verbo, da palavra. Amém, queridos? Então, Deus não fala através de sentimento. Eu estou sentindo que... Para com isso, para de sentir. E comece a ouvir. Não, Deus não fala através de pauzinhos brilhando. Deus fala através do Filho. A sua palavra. Amém, queridos? Quando... Lá no Monte da Transfiguração, nós estudamos há pouco tempo com Samuel, lá no Evangelho de Marcos. Jesus se transfigurou ali, e Ele mostrou quem realmente Ele era. Não é? Eu sempre gosto de pensar ali que Jesus, Ele virou do avesso ali. Né? Ele mostrou o que estava dentro daquele corpo humano. Ele mostrou a glória que realmente pertencia a Ele. E quando Pedro quis fazer então as 3 tendas ali, então aquela glória saiu, né, da vista deles, voltou para dentro do corpo de Jesus, e houve aquela palavra vinda dos céus: este é o meu filho, a ele ouvi. Porque hoje Deus só fala através de Cristo. Amém, queridos? Porque Jesus é a expressão do Deus Pai, do Deus Espírito Santo. Jesus é a expressão. Jesus é o que nós podemos tocar. Aí você fala, como assim? Porque é Deus falando em todo o tempo conosco. Deus fala em todo o tempo, porque Jesus se expressa em todo o tempo para nós, e Ele expressa o Pai. Amém, querido? Ele expressa a Santíssima Trindade. Então, Deus fala. Quando os homens não podiam entender, Ele falava através de outro homem. Mas nenhum dos profetas poderia realizar a obra da salvação. Então ele disse, eu vou lá. Amém, queridos? E a partir daí, Deus só fala através de Cristo. Toda palavra de Deus é Jesus. Amém, queridos? Continuando aqui. O verso 4 diz, a vida estava nele e era a luz dos homens. Vamos pensar nesse aqui, a vida estava nele. Veja, a vida não veio através de Jesus, a vida veio em Jesus. Amém, queridos? Então, a vida não veio por meio dele, a vida veio nele, a vida estava nele. Significa que desde toda a eternidade, a vida residiu no Verbo. Então, no contexto aqui que nós estamos estudando, fica claro
que o termo vida pertence à esfera espiritual e não física. João, aqui no seu Evangelho, e também na sua primeira carta, João usa a expressão vida 54 vezes, se referindo ao sentido espiritual. Porque a vida, queridos, não é a vida que esse corpo vive. A vida é aquilo que o Senhor transmite a nós. Amém? E é sobre isso que João está dizendo aqui, a vida estava nele. Então, quando Jesus veio, todas as pessoas ali estavam vivas. Mas eles não tinham a vida. Porque a vida estava em Jesus. E a partir do relacionamento com Jesus, é que as pessoas passam a se relacionar com a vida. E passam a ter vida. Por isso que o Evangelho vai trabalhar que nós estávamos mortos, porque nós não tínhamos vida. O corpo estava vivo, mas não havia a verdadeira vida. A vida estava nele e ele trouxe esta vida. Amém, queridos? Então, vida aqui se refere à plenitude da essência de Deus. Todos os atributos gloriosos de Deus, a santidade, a verdade, e verdade aqui a gente inclui conhecimento, sabedoria e veracidade de todas as coisas. O amor e a onipotência e a soberania, isso é a vida que estava em Jesus. Nele estava a vida. Então, essa vida completa de Deus, Pai, estava no Verbo por toda a eternidade. Amém? E embora o termo aqui se refere a essa vida espiritual, a verdadeira vida que nós podemos ter aqui depende desta vida que estava no Filho. Amém? Quando Jesus diz, eu vim para que tenhais vida, Jesus estava se referindo a isso, que nós tivéssemos essa plenitude de Deus em nós. E essa plenitude de Deus em nós faria com que a nossa vida nesta terra fosse completa. Dá para entender isso, queridos? A vida sem Deus é uma vida incompleta, é uma vida insatisfeita, é uma vida que não chega a lugar nenhum. Por isso o homem busca e busca coisas e mais coisas, e quando ele tem o que ele buscou, ele quer mais, porque ele não tem vida. Porque a vida completa só tem aquele que se relaciona com o Filho, porque a vida estava no Filho. Amém? Estava e está. Amém, queridos? Então, o universo e a humanidade deve a sua existência a essa vida que estava no Filho. Amém, queridos? Quando Deus, para a gente entender melhor sobre isto, quando Deus criou o homem lá no princípio, embora muitos não acreditem, eu acredito, porque a Bíblia diz, e a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui é palavra de Deus. Amém? E diz que Deus pegou aquele barro e formou o homem. E ali Deus soprou a vida naquele barro, e aquele barro passou a ser uma alma viva. Então, o sopro, o que é? Senão a palavra de Deus entrando naquele barro e dando vida para aquele barro. Depois dessa vida, o homem corrompeu, e então Jesus veio de novo soprar vida sobre a humanidade. Amém, queridos? Na continuação aí João diz, e era a luz dos homens. A vida estava nele e era a luz dos homens. O que significa isto?
Quando a vida se manifesta, ela é chamada de luz, pois resplandecer é uma característica da luz. Então, veja só, quando você está assim, sem saber o que fazer, aí você diz, acendeu uma luz aqui. O que você quer dizer com isso? Que a coisa clareou, agora você sabe como agir. Então, quando João diz, a vida estava nele e era a luz dos homens, significa que nós só vamos ter um entendimento, um esclarecimento, a nossa mente vai ser iluminada através da nossa comunhão com Jesus, porque a vida entra em nós, e então nós temos esse entendimento a respeito do que é realmente a vida. Amém, queridos? Então, essa iluminação, e até mesmo a iluminação natural da mente humana, como eu estava dizendo, você fala, tive uma luz, né? Clareou as coisas para mim. E também a espiritual, que é aquela que acompanha o novo nascimento. Nenhuma dessas duas nos é dada a não ser pelo Filho. Amém, queridos? Porque a Bíblia diz que quando nós estamos sem direção, sem saber se vamos para a direita ou para a esquerda, nós ouviremos uma voz dizendo, este é o caminho. E é aí que a gente entende por onde a gente deve caminhar. Porque a vida se manifesta trazendo luz para os nossos corações. Amém, queridos? Então, desde que o homem caiu, lá quando desobedeceu a Deus, Deus começou a procurar iluminar os homens. Essa luz começou a ser proclamada, né? A humanidade se caracteriza pelas trevas. Essas trevas a gente define ela como uma perversidade, como um ódio, que são totalmente antônimos à luz. Então veja só, o homem, quando pecou, ele caiu numa profunda escuridão e se tornou perverso. E a gente vê aí pelo relato daqueles que não seguiram a linhagem de Sete, a linhagem do esclarecimento, né, da iluminação, eram homens completamente perversos. Você pode ler lá no relato de Gênesis, a partir do capítulo 4, toda a perversidade. Como, por exemplo, o próprio Caim, que não quis a palavra de Deus, porque Deus chegou para falar com ele, mostrando que, acho que desligou aqui, né? Alguma coisa aconteceu aí, mas... Então, quando Caim se propôs a matar o seu irmão, Deus chegou nele e falou com ele. Deus quis iluminar Caim, dar direção para Caim. Mas Caim se fechou e decidiu fazer aquilo que ele já tinha proposto. Então veja, desde a queda, Deus já começou a enviar a luz, querer dar vida para as pessoas. E como que Deus fazia isto? Falando. Dá para entender isso, queridos? Então, essa iluminação espiritual é que vai dissipar a escuridão do pecado e da descrença. Amém? Então, veja, a vida sempre vai se manifestar através da iluminação. Por isso que Jesus também, ele fala que ele é a luz, e aqueles que o seguem não andarão nas trevas, mas terão a verdadeira vida. Porque ele fala. A vida é comunicada pela palavra. Amém, queridos?
Então, sem palavra não existe vida. A vida estava nele e era a luz dos homens. Dá para entender isso? Então vamos continuar mais um pouquinho aqui. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui a palavra prevaleceram também, eles estão tentando descobrir o que seria melhor aqui, se era não prevaleceram ou não a compreenderam. Então, os dois podem estar, essas duas palavras podem ser traduzidas aqui. As trevas não prevaleceram como as trevas não compreenderam. Ok? A gente vai procurar entender isso aqui. João agora vai mudar o tempo do passado para o presente. Veja que ele vinha sempre falando no passado, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, a vida estava nele e era a luz dos homens. Agora ele traz para o presente, a luz resplandece. A partir de Jesus, a luz sempre está resplandecendo. Amém, queridos? Então, não há mais um tempo em que a luz não vá resplandecer. Ele sempre vai resplandecer. Então, veja, não apenas a luz estava resplandecendo no princípio, como ela continua resplandecendo, e esta é a característica da luz, é resplandecer. Então, na primeira criação, quando a gente lá em Gênesis capítulo 1, diz o quê? Que havia trevas sobre a face do abismo, até que Deus chamou a luz à existência. Ok? Então, da mesma forma, na nova criação, o Verbo é o agente da Trindade, né? Com a mesma eficiência que ele eliminou as trevas que cobriam a face do abismo. Então ele vem agora para expulsar toda a escuridão espiritual, para que a verdadeira luz possa brilhar neste mundo. Então Jesus só vai resplandecer através de nossas vidas para o mundo, se a palavra de Deus dissipar todas as trevas do pecado que existe dentro de nós. Então Jesus hoje resplandece em nossos corações, e Paulo vai falar sobre isso, nós vamos ver depois, que a luz resplandece nos nossos corações, para que todo pecado seja eliminado da nossa vida. Então, sempre que Deus envia a sua palavra, o seu propósito é arrancar as trevas que ainda existem dentro de nós. E então a vida vai se manifestar em nós. E essa vida, que é a vida de Cristo, é que nos torna semelhantes a Jesus. Ok, queridos? Então, não basta você orar, dizendo, ó Deus, eu quero ser transformado e quero ser semelhante a Jesus. Se a luz não resplandecer, e as trevas serem eliminadas de dentro de nós, a gente pode orar e jejuar o resto da vida e não vai acontecer nada. Porque quando nós oramos, que queremos ser semelhantes a Jesus, Deus vai iluminar o nosso coração, como Ele quis iluminar o coração de Caim. Mas Caim não aceitou a iluminação, isto é, não compreendeu a luz. E aí a gente traz para os nossos dias, quantos de nós, queridos, não estamos entendendo a luz e não mudamos o nosso jeito de ser, não abandonamos o pecado, porque a vida está se manifestando, trazendo luz, mas se a gente não compreender, então as trevas vão permanecer sobre nós. E não é que Deus não tenha poder para isso, mas é que nós rejeitamos a luz.
E aí então que João vai trabalhar, e aí é que os tradutores ficam na dúvida da palavra que João usou, se ele quis realmente dizer, e as trevas não o compreenderam, e as trevas não prevaleceram. Porque as duas coisas são verdadeiras. As trevas não prevalecem contra a luz. Isso é realidade. Por exemplo, se não existisse essas janelas aqui e esse lugar estivesse totalmente escuro, no momento em que acende a luz, o que acontece? E as trevas podem, a escuridão pode dizer, não, eu vou continuar escurecendo isso aqui. Não, as trevas não prevalecem contra a luz. E por mais escuro que um lugar possa estar, não vai diminuir a luz. Ok? Você pode tentar escurecer esse lugar de todas as formas, mas se essa luz estiver acesa, você não consegue diminuir a intensidade dessa luz. E é aí que João diz, e as trevas não prevalecem. Mas, se o homem não compreender a luz, então ele permanece nas trevas. Não é que as trevas prevaleceram, é que o homem não compreendeu a luz. O homem não deixou a luz entrar. Ok? Por exemplo, esse lugar pode estar escuro, então alguém vai, vou acender a luz, e outro, não acende não, deixa do jeito que está. Ok? Então não é que a luz não prevaleceu, é que os homens não quiseram a luz. Ok, queridos? Então, esse negócio que o diabo me enganou, para com isso. O diabo não engana ninguém. O que acontece é que o homem rejeita a luz. O homem não compreende a luz. Mas que havia o poder na luz para eliminar as trevas, havia. Amém, queridos? Então vamos pensar aqui. Sem a luz, o mundo das pessoas está envolto nas trevas. A vida aqui, a luz aqui se referindo ao verbo. Ok? Sem a luz, então o mundo das pessoas está envolto em trevas. A luz e as trevas são opostas, mas não de força igual. Esse negócio que muitas vezes as pessoas querem dizer que Deus está de um lado, o diabo está do outro e eles estão brigando, gente, isso é bobagem. O diabo não tem como brigar com Deus. Eles são opostos, mas eles não são iguais. O diabo jamais pode lutar de igual para igual com Deus, porque ele é um ser criado. E Deus é Deus, que criou, não o diabo, mas criou um anjo que se corrompeu. Ok? Então, a luz e as trevas, elas não estão na mesma posição de forma nenhuma. Elas são opostas, mas não iguais. Ok? Isso precisa ficar bem claro para nós aqui. A luz é sempre mais forte que a escuridão. E as trevas nunca podem prevalecer contra ela, como o exemplo que eu estava usando aqui. Ok? João vai falar sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 8. João fala assim, as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, sempre que nós permitirmos que a palavra de Deus ilumine o nosso coração, as trevas vão ser dissipadas. Amém, queridos? E aí a gente pode dizer que as trevas não é somente a ausência da luz, mas é um mal concreto, é um mal real. Sempre que o homem recusa a luz, o homem é mau. Ok? A luz do mundo não poderia ser vencida pelo poder das trevas. Com toda a hostilidade que o diabo tentou
impedir, ele jamais conseguiu vencer Jesus. Quando ele pensou que tinha vencido, ele tinha acabado de ser derrotado. Amém, queridos? E João vai falar, a gente vai chegar lá, mas só para a gente adiantar aqui, no capítulo 12, no verso 35, João vai falar sobre isso, que as trevas não podem vencer aqueles que andam na luz. Então, porque quando você recebe a luz, você aceita a luz, você recebe a vida. Ok? Porque aqui diz que ele era... A vida estava nele e era a luz dos homens. Então, sempre que você abrir o seu coração para a palavra de Deus, você passa a compreender, e essa compreensão te traz uma vida que vence toda ação maligna contra você. Amém, queridos? Então, o maior problema da humanidade é não compreender esta realidade aqui, que a vida estava nele e era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. As trevas não podem vencê-lo. Mas se os homens não a compreenderem, os homens permanecem nas trevas. Amém, queridos? Então hoje a gente vai ficar por aqui, até nesse verso 5. Eu espero que você esteja entendendo isto. E como eu disse no princípio desta mensagem, porque eu não estava lá no princípio. Só essa compreensão a respeito de Jesus é que vai nos levar a amá-lo de uma forma verdadeira. Se a gente não entender Jesus, parece que a vida cristã é uma coisa chata, que nos obriga a fazer certas coisas que a gente não gostaria de fazer e nos proíbe de fazer certas coisas que a gente gostaria de fazer. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é o Deus eterno se manifestando, se expressando para nós, para trazer luz, para que a gente tenha a verdadeira vida, e então a nossa vida neste mundo seja completa. Amém, queridos? Mas a gente precisa compreender. Amém, queridos?